Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Quarta Pro, esse nosso encontro aqui para a gente conversar sobre os 3 pilares do marketing de resultado. Meu objetivo aqui nessas lives de quarta é trazer um conteúdo relevante para vocês, tirar dúvidas, né, e dar orientações para que vocês possam realmente implementar as ações de vocês e começarem a terem mais resultados, né, para que vocês possam focar o tempo de vocês naquilo que realmente funciona, porque são muitas ações, são muitos caminhos possíveis no digital e nem sempre a gente sabe exatamente qual é o melhor caminho para aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, quando vocês vão chegando aí, quem estiver chegando, me dê um ok, se som tá bom, se estão me vendo, se estão me ouvindo bem. Eu vou só colocar aqui nos comentários o tema da nossa live para quem chegar depois saber do que a gente está falando. E a gente já vai começar o nosso conteúdo. Como atrair mais seguidores no Insta. Vamos publicar aqui. Vamos fixar este comentário enquanto vocês estão chegando. Vamos dar uma ajeitada aqui nesse cabelo também, né? Ficar direitinho. E bora lá, né? Atrair seguidores é sempre um grande desafio, né? Todo mundo tem esse dilema, assim, né? O que eu faço para crescer aqui no Instagram? Porque eu comento com vocês, né? A gente não precisa necessariamente ter muitos seguidores para vender. A gente pode e deve começar a vender desde o primeiro momento. Mas é importante que a gente trace ações para atrair mais seguidores. Por quê? Porque a gente vai estar atraindo potenciais clientes para o nosso perfil. A gente vai estar atraindo mais pessoas para que conheçam o nosso serviço, saibam a forma como a gente trabalha, vejam as nossas ofertas. Então, essa estratégia para atrair mais pessoas, ela é muito importante. Então, que fique bem claro, né? Não significa que você precisa esperar ter muitos seguidores para começar a vender. Você deve começar a vender sempre, mas também botar essas ações em paralelo. Então, eu tenho hoje aqui na agência, né? A gente traça estratégias de vendas, as estratégias de oferta e também as estratégias que a gente chama de formação de público, que é para atrair mais pessoas. Boa noite, Brilha Cabelo. Me diga aí qual é o seu nome, para eu saber qual é o seu nome. A Adriana também entrou aqui, boa noite. Estão me vendo, me ouvindo bem, meninas? Tudo certo? Então, nosso papo hoje é sobre o que a gente deve fazer para atrair mais seguidores aqui no Instagram. O que eu vou apresentar aqui para vocês é uma estratégia completinha, com início, meio e fim. É uma estratégia que a gente vem utilizando aqui na agência, que traz resultados reais e com um investimento extremamente baixo e de uma forma muito simples de ser executada, tá? Uma forma muito simples, que qualquer pessoa, sem precisar ter conhecimentos avançados de marketing, sem precisar entender de gerenciador de anúncios, nem nada disso, consegue fazer. Uma estratégia que hoje você pode rodar investindo apenas R$180 por mês em mídia. E por que eu vou falar sobre investimento em mídia? Porque tem um mito de que as redes sociais, elas são gratuitas, né? Tudo que a gente faz na internet eu posso fazer gratuito, eu posso fazer sem investimento nenhum. E realmente a gente pode, né? O espaço aqui é gratuito, a gente pode abrir o nosso perfil e botar as nossas informações sem pagar nada por isso. Só que é uma doce ilusão a gente acreditar que vai crescer sem precisar investir. Porque a gente está falando do quê? Da divulgação do teu negócio. E se você não tem um mínimo, né? A gente está falando aí de R$180 por mês, hoje já é viável, para investir na divulgação do teu negócio, você tem que repensar sobre isso. Então a gente vai falar sobre uma estratégia que exige investimento, sim, mas um investimento extremamente acessível e que traz resultado rápido. Uma estratégia que você, com um conhecimento muito básico, muito simples de Instagram, você também consegue implementar. Boa noite, Flávia, seja aí muito bem-vinda. Quem tá chegando aí, pessoal, muito bem-vindos. A gente tá falando hoje sobre como aumentar o número de seguidores pro Instagram. E esse papo é importante por quê? Só para recapitular para quem foi chegando agora.
Ele é importante não porque a gente precisa ter muitos seguidores para vender, mas porque a gente precisa sim ir atraindo mais pessoas para o nosso perfil para que elas vejam os nossos conteúdos, para que elas vejam as nossas ofertas e para que a gente tenha com quem conversar. Então, não dá pra gente ficar dependendo do orgânico. Hoje, para quem não sabe, eu falo de orgânico, né, que é um termo que a gente utiliza muito no marketing digital, mas existem duas formas da gente fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, certo? Uma dessas formas é o que a gente chama de orgânico, onde não precisa investimento, onde eu faço a publicação, eu faço um vídeo e eu espero que o Instagram distribua isso para as pessoas sem eu precisar colocar dinheiro. Qual é o ponto crítico aqui? Hoje o Instagram tem um alcance cada vez mais baixo. Para chegar a comunicação para os nossos seguidores, quem já te segue, ele entrega para em torno de 2%. Para você conseguir fazer com que um conteúdo extrapole a tua base, extrapole as pessoas que já te seguem, você precisa ter um conteúdo extremamente viral. E para ter um conteúdo extremamente viral, a gente tá falando aí de coisas mais engraçadas, fofoca, é uma coisa que viraliza pra caramba. Mas não adianta a gente também fazer esse tipo de conteúdo, né? Ficar fazendo 1001 dancinhas, as trends do momento do Reels, por exemplo, se a gente atrair um público desqualificado. O nosso conteúdo, para atrair as pessoas, precisa ser um conteúdo alinhado àquilo que a gente vende, alinhado ao nosso serviço. Por isso que essa estratégia que eu vou mostrar, ela funciona muito melhor, porque você atrai pessoas mais prontas, mais preparadas e num perfil adequado para comprarem de você. E pensa comigo, tá? Se hoje o Instagram já entrega para 2% das pessoas que te seguem, e você, por exemplo, faz um Reels super engraçado, que viraliza, atrai um monte de seguidores, mas seguidores extremamente desqualificados. Daí você sai de 1.000 seguidores para 10.000 seguidores. Só que essas pessoas não têm o perfil para comprar de você. Elas vieram por outro assunto. Então isso vai fazer com que aqueles 1.000 para onde você tinha mais chances de venda, talvez nem recebam as suas informações. E o teu resultado, o teu engajamento até piore. Ok? Então a gente vai ver uma forma de não acontecer isso. E vamos começar a entender aqui o método, tá? Isso foi só para contextualizar um pouco para vocês. O que vocês precisam entender também? Dentro do Instagram, a gente tem o feed, a gente tem os stories, a gente tem as lives. São 3 caminhos diferentes que a gente pode produzir conteúdo. Desses 3 caminhos, os stories, eles servem para quê? Eles servem para você se relacionar com as pessoas que já te seguem, com as pessoas que já te acompanham. É o que a gente chama de meio de funil. Você vai conversar com essas pessoas, vai demonstrar mais os teus conhecimentos, vai trazer mais exemplos, vai fazer oferta, vai promover interação. Mas não é o canal, não é o caminho para aumentar o número de seguidores. Se você quer aumentar o número de seguidores, o teu trabalho, ele precisa se concentrar no feed. O feed é o lugar onde a gente consegue atrair pessoas, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante para vocês terem em mente. Se eu falo em atrair novas pessoas, eu tô falando do feed. As lives, elas também podem te ajudar a atrair mais seguidores, desde que você faça lives em parceria, porque a essência da live é para aprofundar o relacionamento também, trazer conteúdos mais completos para quem já te segue. Então, o nosso ponto principal de atenção é o feed. E no feed, você tem 2 formatos que funcionam para atrair público. Formato número 1, os Reels. Hoje, fazer vídeos, né, que todos os vídeos no Instagram viraram Reels, fazer vídeos é um formato muito bom. É um formato que ele entrega mais. Por quê? Porque o Instagram tá no movimento de tentar se fortalecer mais como uma plataforma de vídeo para concorrer com o próprio TikTok. Então, ele tá entregando mais vídeos. Aí vocês vão dizer assim, Elis, eu não gosto de aparecer. Eu não vou ficar fazendo dancinha. Eu acho ridículo ficar apontando de um lado para o outro. Isso não tem nada a ver comigo.
Esse tipo de reels mais engraçado, apontando com as trends do momento, pode até funcionar em alguns setores, mas tem setores, tem profissionais para onde isso não funciona mesmo. Só que o reels você pode fazer também colocando imagens, colocando cards dentro dele e montando uma sequência. E o reels tem uma outra vantagem agora, eu já vou falar da outra forma, mas eu quero falar do reels com vocês. Até então, os reels não podiam ser impulsionados, agora eles podem. Então, hoje, quando você faz um reels com um conteúdo mais técnico, mais focado no teu serviço, um reels mais sério, seja você aparecendo ou não aparecendo, você pode impulsioná-lo também. E eu já vou explicar o que é impulsionar, né? Impulsionar é investir em mídia, eu já vou explicar para vocês como que a gente faz isso de uma forma muito simples, mas é colocar mídia para que o Instagram aumente o alcance. Então, uma das formas é fazer reels, que não precisa ser dancinha. Ele pode ser um reels falando, ele pode ser um reels colocando fotos dos teus resultados, ele pode ser um reels explicando passo 1, passo 2, passo 3 em card. O outro formato que funciona muito bem, que inclusive hoje é o formato que eu uso predominantemente, é o formato de carrossel. Carrossel são aqueles posts que eu tenho uma sequência, né? Que eu tenho de 2, pelo menos, para ser um carrossel, até 10 cards ali enfileirados. Por que que esses formatos funcionam melhor? Por que que não pode ser um post único? Porque a gente vai para a parte do conteúdo. O conteúdo que melhor funciona para atrair seguidores é o tipo de conteúdo que a gente chama de educativo. É aquele conteúdo que ensina como fazer, 5 passos para conseguir tal coisa, o segredo para conquistar tal passo. Esse é o tipo de conteúdo que funciona. E o detalhe é o quê? Você vai fazer isso relacionado à tua área de atuação. Então, se você é cabeleireiro, você vai falar de cuidados com os cabelos, de corte, seja lá a linha que você segue. Se você trabalha com contabilidade, você vai falar sobre os cuidados, sobre como fazer no imposto de renda, como reduzir impostos, como saber a classificação fiscal, cuidados na emissão de nota, na abertura de empresas e por aí vai. Então, são sempre esses conteúdos que vocês devem utilizar. Então, recapitulando. Para formação de público, para atrair novos seguidores, eu preciso focar minha energia no feed. Ali no feed, eu posso usar reels, e não precisa ser reels com dancinha, não precisa ser reels apontando, e nem necessariamente eu aparecendo. Eu posso fazer com imagens. E hoje, o reels facilitou bastante ainda, né? Porque quando você clica lá no reels, hoje tem os modelos. Então, você clica em cima, você pode usar um modelo pronto que você só encaixa as tuas imagens, né? Sem precisar gravar. E eu posso fazer também posts em carrossel. Tanto os reels como os posts em carrossel, eu preciso tomar cuidado com o conteúdo. Conteúdo precisa falar da minha área de atuação. Sempre. Porque eu preciso atrair pessoas interessadas naquilo que eu falo, interessadas naquilo que eu vendo. Além disso, esse conteúdo ele precisa ser educativo, ele precisa ensinar alguma coisa. E o ensinar, gente, não é uma aula mega completa, mas é mostrar um caminho, é mostrar uma orientação. Pode ser também mostrando os erros que a pessoa vem cometendo. Esses são os tipos de conteúdo que atraem mais pessoas. Só para vocês terem ideia, eu comecei a ativar o meu Instagram mais ou menos em abril do ano passado. Até o final do ano, né, até março desse ano, eu não fazia essa estratégia de formação de público. A gente foi tentando caminhos no orgânico, mas não funcionou. Eu acho que eu mal aumentei ao longo do ano passado todo, que a gente estava nesse início de ativação aqui, acho que não chegou a 500 seguidores que eu aumentei. Esse ano, a gente começou a utilizar essa estratégia de formação de público, investindo em torno de R$180 por mês. Eu saí de 1.600 seguidores para hoje eu tô com 3.600. E a gente começou essa estratégia em março. Então a gente começou fazendo essa estratégia e ela funciona.
E sabe o que é o mais interessante? Muitas pessoas que chegam já compram. As pessoas chegam e compram, ou são pessoas que vêm para as lives, que vêm para as aulas, que estão interessadas naquilo que eu tenho para falar, naquilo que eu tenho para vender. São pessoas que chegam e ficam. Então não é um público que não interage, não é um público desqualificado. Por isso que é tão importante a gente tomar esses cuidados. Feed, Reels e Carrossel, conteúdo alinhado ao meu negócio, conteúdo educativo. E como que eu faço esse processo de impulsionamento? E depois de explicar o processo de impulsionamento para vocês, essa parte do investimento em mídia, eu quero também explicar alguns cuidados que vocês têm que ter para que as pessoas permaneçam no perfil de vocês. Porque não adianta só a gente atrair, né? A gente precisa atrair, mas precisa fazer com que as pessoas permaneçam, para que as pessoas avancem, nos contratem, seja lá o serviço que a gente estiver vendendo no momento. Então, mas eu vou explicar isso depois. Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu criei lá o meu post em Carrossel ou o meu Reels. O que eu preciso fazer depois disso? Na hora de criar, eu já preciso tomar um cuidado que, tanto na legenda, como lá no último post do Carrossel ou no final do vídeo do Reels, eu preciso fazer explicitamente o convite. Me siga no Instagram, tal, para aprender mais sobre isso, para receber mais conteúdos como esse. Eu preciso fazer este convite para as pessoas, seja no último post, seja no final do Reels, mas principalmente na legenda. E quando eu faço isso lá na legenda, eu tenho que colocar o meu arroba, o meu perfil. Por quê? Se eu não colocar isso, a pessoa vai ter que entrar lá, clicar no linkzinho onde está o meu nome, no post que ela viu para entrar lá no meu perfil. E a gente sempre tem que ter em mente que nós precisamos facilitar a vida das pessoas nas redes sociais. Porque as pessoas já não têm muita paciência, elas estão passando, rolando aqueles conteúdos. Lá na legenda, se eu coloco, me acompanhe no perfil tal, a primeira coisa que eu estou fazendo é, eu estou dando um comando. E quem já me acompanha aqui sabe que todo o conteúdo que a gente posta precisa ter uma chamada para ação no final. Então, em vez de chamar para compartilhe, salve, comente, eu vou chamar, o meu comando vai ser, me acompanhe no perfil tal. Então, precisa ter este comando para funcionar. Além de ter este comando, precisa ter o teu arroba, porque se a pessoa tá ali lendo a legenda, ela só vai clicar no teu arroba e ela já vai ser direcionada para o teu perfil. Então, isso é importante que a gente tome cuidado também. O comando é fundamental e o arroba é fundamental para facilitar. Então, fiz a publicação. Primeira coisa que eu preciso fazer, esperar 24 horas. Por que você tem que esperar 24 horas? Você não tem que, mas é melhor que você espere 24 horas. Porque nas primeiras 24 horas, o Instagram vai entregar para o maior número de pessoas possível. Então, ele vai entregar para a tua base, as pessoas vão interagir, então ele está fazendo a entrega. Depois de 24 horas, a entrega começa a cair. Então, aí você vai abrir lá a tua publicação e sempre embaixo da publicação, agora embaixo do Reels também, tem um botãozinho azul. Quem já viu aquele botãozinho azul embaixo das suas publicações? Aquele botão azul, vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas que trabalham com a parte de tráfego pago, que é a parte de mídia, falando assim, não use o botão azul, faça só pelo gerenciador. Isso não é uma verdade. O gerenciador de anúncios, quando a gente vai investir em mídia, ele é extremamente complexo para mexer, né? Ele não é tão simples, não é tão fácil para você se encontrar lá dentro. E lá dentro ele funciona quando você está fazendo grandes investimentos, quando você está levando para uma página externa, para uma página de vendas, para uma página de convite para uma aula. Então, uma maneira muito simples, você vai clicar naquele botão azul e ele vai te guiar ali nas tuas escolhas. Quando você clica naquele botão azul, ele é muito simples e muito intuitivo. Ele vai ter as opções assim, mais visitas ao perfil ou mais mensagens. Você quer o quê?
pessoas que te sigam. Então você sempre vai escolher mais visitas para o perfil. E ele vai abrir próximo. Quando ele abrir o próximo, e aqui vocês prestem muita atenção nisso. Quando ele abrir o próximo, ele vai pedir para que você escolha o público. E lá dentro, ele dá uma relação gigantesca de públicos. E aí você tem que pensar assim, quem é o meu público-alvo? Quem é o meu potencial cliente? E você vai escolher aquele perfil de público. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou fazer os meus anúncios, por eu falar de marketing digital, ele sempre me sugere 2 perfis prioritários, tá? Perfil número 1 que ele me sugere é pessoas interessadas em marketing digital. Só que aqui no meu perfil eu não falo para quem quer trabalhar com marketing digital. Aqui no meu perfil, o meu objetivo, a minha missão é ajudar profissionais liberais, pequenos empreendedores, quem tem um negócio a usar esses recursos da internet para vender mais. Então, eu não escolho este público interessado em marketing digital. Eu escolho o público, daí ele tem lá algumas opções. Empreendedor individual, donos de pequenos negócios, interessados em negócios. Então, são esses públicos que eu escolho. Por quê? Eles têm a ver com o perfil que eu quero atrair e não necessariamente com a essência do meu negócio. Fica claro isso para vocês? Vocês conseguem entender essa diferença? Porque esse é um cuidado que vocês têm que ter. Vamos pegar assim, quem tem salão de beleza. Daí vai lá e escolhe o público interessados em salão de beleza ou cabeleireiras. Você vai estar atraindo concorrentes. Então você tem que escolher um público de mulheres. E aí ele tem mais alguns detalhes, tá? Que você vai selecionar. Idade. Ele te permite escolher a idade. E aí você vai selecionar aquele público que está dentro da faixa etária que mais compra de você. O outro ponto que ele te deixa escolher é a região. Então, se hoje você tem um negócio local, você pode colocar só para a tua região. Se hoje você tem algo que atua de forma estadual, você vai botar só para o teu estado. Ou se você atende o Brasil inteiro, você vai colocar Brasil. Se você atende o exterior, você pode colocar o exterior também. Então, ele te permite escolher perfil de público, que vocês têm que ter bastante atenção. Ele te permite escolher a idade. Ele permite escolher gênero, se eu quero mandar só para homens, só para mulheres ou para ambos. Ele permite escolher gênero. E ele também permite escolher a região. E tudo isso, gente, ele ali, ó, são os botõezinhos para você apertar. Extremamente intuitivo. E por fim, ele vai te abrir a opção de valor. E o valor mínimo para ser investido hoje, lá no Instagram, é de R$6 por dia. Então, normalmente, o que a gente faz aqui na agência, tá? A gente coloca R$6 por dia, inicialmente, o valor mínimo, e deixa rodar por 5 dias. O que vai muito bem nesses 5 dias, aí a gente avalia, toda semana a gente faz uma análise do que foi bem. O que foi muito bem, a gente impulsiona novamente. Se foi muito, muito bem, a gente aumenta a verba. E a gente vai monitorando toda semana. E aqui vem a importância, né? Não adianta vocês simplesmente colocarem esses posts lá e deixar. É muito importante que vocês tirem um dia da semana para entender qual é o formato que funcionou melhor. Qual foi o público que performou melhor. Qual foi o tipo de conteúdo que eu coloquei que trouxe mais seguidores. Porque você não vai fazer o primeiro, hoje aqui no meu perfil, a gente paga uma média de 40, de 30, 40, 30, 50, né? Assim, uma oscilação. 30, 50 centavos é a média que a gente paga por novo seguidor. Eu tenho clientes que a gente foi aprimorando essa estratégia e hoje a gente já consegue seguidores por 20 centavos. Cada seguidor, 20 centavos. Mas este processo, ele não é linear. Então, primeiro, nem sempre você vai botar o primeiro post e você já vai conseguir um custo muito bom.
E muitas vezes você vai conseguir um custo muito bom em um post e o outro não vai performar tão bem. E aí que vocês não podem se desesperar e nem desanimar. Aí que vem o processo de análise, de começar a entender. Quando eu falo sobre isso, eu atraio mais pessoas com um custo menor. Quando eu seleciono este tipo de público e essa faixa etária, funciona melhor. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa analisar. Porque assim a gente vai aprimorando. Alguém aqui já usou essa estratégia de impulsionar posts visando a formação de público? Contem aqui pra mim. Alguém já experimentou fazer isso? Ou alguém já abriu esse botão azul que fica embaixo dos posts? Já fez esse teste? E daí agora eu vou explicar pra vocês quais os outros cuidados que a gente tem que ter pra fazer com que as pessoas permaneçam também. Já fez? Brilha Cabelo, tu me falou teu nome aqui em cima e eu esqueci. Eu sou péssima para lembrar o nome das pessoas, meu Deus. Vou achar teu nome aqui. Não gosto de chamar os outros que não seja pelo nome. Deixa eu ver. Coloquem aí pra mim, gente. Kelma. Isso aí tem que testar mesmo. Gente, isso super funciona, tá? A gente tá fazendo aqui em todos os perfis. Do que eu falei até aqui, ficou claro para vocês o processo? Ficou entendido? Que precisa ser no feed, tem os dois formatos, conteúdos educativos. A gente precisa dar o comando, né? Convidar a pessoa para seguir, tanto no final do carrossel como no Reels. E a gente também precisa colocar na legenda. Isso tá entendido até aqui? E a gente faz esse impulsionamento pelo botão azul com um investimento médio de R$6 por dia, né? Então, assim, a gente tá falando aí de R$180 por mês, para você ter cada vez mais pessoas te ouvindo, conhecendo o teu serviço, conhecendo o teu trabalho, vendo as tuas ofertas, porque isso que é importante, tá? É ter mais públicos. Seja bem-vinda, Kelma, que bom, que bom. Eu gosto de gente nova por aqui. Quem mais é a primeira vez que tá por aí? Me contem. Que bom que tá gostando. Mas bora lá, vamos lá. Essas ações até agora, elas foram, né? A gente conversou sobre atrair as pessoas. Só que não basta eu só atrair as pessoas se eu não tomar cuidado. Se eu não tomar cuidado com alguns detalhes importantes para fazer com que essas pessoas permaneçam aqui comigo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma arrumada na minha casa. Eu tenho que ter uma boa descrição na bio, para deixar muito claro o que eu faço, né? Qual é a principal transformação que eu gero, qual é o serviço, para quem eu faço. Então, isso é importante. Você precisa arrumar a tua descrição da bio para receber bem as pessoas. E você também precisa pensar nos teus destaques. Porque se as pessoas estão chegando no teu perfil, é importante que elas saibam ali, né? Deixa eu ver o que tem aqui nos destaques. Quem é esta pessoa? O que ela faz? Quais são os serviços que ela presta? Né? Porque isso faz com que a pessoa diga, gostei da linha, vou permanecer, vou seguir mesmo. Tem as pessoas que seguem e depois vão avaliar se vão continuar ou não. Mas esses cuidados são importantes. Além disso, lembra que eu falei que a gente tinha o feed e os stories? Se eu estou usando o feed para atrair pessoas novas, é importante que eu use os meus stories para me relacionar com quem está chegando, para gerar interação, para gerar conteúdo, para entender mais quem são essas pessoas, para realmente me relacionar, porque o papo nos stories é o papo de relacionamento. Então, são esses pontos que a gente precisa trabalhar. Eu vou atraindo as pessoas aqui pelo feed e eu vou me relacionando e fazendo oferta com essas pessoas nos stories. E a gente mantém esse fluxo o tempo todo. E além disso, você precisa fazer ofertas. Eu sempre falo aqui, vocês precisam aprender a fazer ofertas diretas e fazer ofertas constantemente. Porque quem não oferece, quem não apresenta, quem não fala do seu serviço, não vende. Então, a gente tem que apresentar nosso serviço. Então, sempre pensem de maneira estratégica, tá? Processem aqui comigo.
Eu tenho meu Instagram, é meu canal de comunicação com o meu público, é o meu principal canal para divulgar os meus serviços. O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter ações que atraiam o público. Eu preciso trazer mais pessoas para cá. E eu tenho essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu preciso fazer com que as pessoas cheguem. É a mesma coisa que se eu botasse um carro de som na rua, que se eu fizesse qualquer outra coisa, né? Eu preciso atrair as pessoas para cá. Eu mostrei o passo a passo para vocês. Segundo ponto, as pessoas chegam, elas precisam encontrar a minha casa minimamente arrumada para entender se elas querem ficar ali ou não. Se aquele canal é para elas ou não. Depois elas encontrarem a casa arrumada, eu preciso me relacionar, eu preciso conversar, eu preciso ser uma pessoa que apareça de vez em quando, né? Que interaja com este público, que gere mais conteúdos, que ajude elas a aprofundarem no entendimento daquele ponto que elas se interessaram. E eu uso o quê? Eu uso os meus stories para isso. Ou posso usar lives, como eu estou usando aqui. Mas a gente também precisa vender. Vocês precisam vender. E eu acho que quem está aqui me ouvindo a essa hora é porque quer vender. Então vocês também precisam fazer ofertas constantemente. E o melhor modelo é a oferta direta, onde vocês não precisam criar 1.300 coisas, mas vocês precisam apresentar os produtos. Se você não fala o que você vende, quais são os diferenciais, no que aquele teu serviço vai ajudar as pessoas, como que elas vão comprar? Já contei aqui algumas vezes, né? Eu falo sempre da comunidade de Marketing Pro. E tem muitas pessoas que muitas vezes chegam, Elis, mas como que funciona mesmo? Então, a repetição é fundamental. E se vocês ordenam as estratégias de vocês dentro de todos esses pontos, vocês começam a ter muito mais resultado. Vocês param de produzir conteúdo por conteúdo. Porque não adianta. Se a gente não produz conteúdo a partir daquilo que eu quero vender, se eu não atraio gente e se eu não faço oferta, o Instagram se torna, sim, uma perda de tempo. Agora, se eu uso isso aqui de maneira estratégica, olhando para todos esses pontos, isso aqui vira uma ferramenta de vendas. E é isso que vocês precisam começar a trabalhar. Muitas pessoas me falam, Elisa, eu não tenho tempo para ficar usando o Instagram. A questão é que você não pode fazer as ações no Instagram quando você tem tempo sobrando. Você precisa incluir as ações do Instagram na tua rotina. Porque quando a gente está falando de fazer ações aqui no Instagram, desde que sejam bem planejadas com estratégia, a gente está falando do pilar mais importante do teu negócio, que é venda. Então, se você não separa um tempo na tua agenda diário para fazer divulgação e vendas, você não vai ter faturamento. E daqui a pouco você não vai ter mais nem negócio. Então, isso aqui não pode ser encarado quando vou fazer, quando dá. Mas tem que ser encarado como isso é uma atividade prioritária dentro da minha rotina. E eu estou fazendo essas ações visando a venda deste produto, deste serviço. Porque o que cansa a maioria das pessoas e elas acabam desistindo é não saber o porquê está fazendo. Então vocês saem, eu vi uma dica ali que tem que fazer um post desse tipo. Eu vi uma dica ali que eu tenho que fazer 30 stories por dia. Mas aí você não sabe que conteúdo, sobre o que falar, que tipo de post fazer, por que você está fazendo aquilo. E daí não tem resultado. E o que cansa é não ter resultado. Quando a gente começa a fazer ações de maneira orquestrada, a gente começa a ter resultados. E agora eu tenho 2 convites para vocês. Convite número 1. Quem quiser implementar essa estratégia, né, passo a passo, completinha, mostrando ali na tela exatamente como faz para impulsionar, com os exemplos de posts que você tem que usar. Eu fiz uma aula completa de mais ou menos 1h30 lá dentro da comunidade Marketing Pro. E eu liberei esta aula onde tem essa estratégia detalhada e completinha de como atrair mais seguidores para o teu perfil.
Essa aula está disponível para venda por pouco tempo, por R$ 14,50. Você recebe a aula completa, mais o PDF para ver e rever por 1 ano. Quem tiver interesse em adquirir esta aula exclusivamente, assim que acabar a live, pode me chamar lá no direct que eu envio o link especial com desconto. Quem estiver vendo o replay, no YouTube, porque eu sempre subo essa live no YouTube depois, o link vai estar aqui embaixo. Não sei se quando você estiver vendo ele ainda vai estar ativo, porque eu vou deixar ele por poucos dias. Então, é uma aula completinha para você ver os exemplos e sempre rever quando precisar para implementar essa estratégia do início ao fim e começar a atrair mais público aí para o teu perfil. Este é um caminho, me deem um oi lá no direct. O outro convite é o convite que eu faço toda semana e que eu acho um desperdício da parte de vocês, de quem ainda não entrou, que é para vir fazer parte da comunidade Marketing Pro. Na comunidade você tem o principal. Você tem apoio, orientação e suporte profissional para pensar e implementar as estratégias de vendas no digital do teu negócio. Quantos de vocês aí não tem 1001 ideias, mas na hora de executar não sabem muito bem como executar? Quantos de vocês já fizeram trocentos cursos por aí de marketing digital, mas chega na hora de executar, não sabe muito bem como fazer? A comunidade, ela vem para suprir esta lacuna. É um espaço dentro do Facebook, é uma comunidade mesmo dentro do Facebook, onde você pode todo dia, tirar dúvidas. Do tipo, Elis, meu desafio esse momento é isso aqui, é vender este serviço. Eu vou dizer, olha, assiste a aula XYZ e faz ação 1, 2, 3. Você vai lá executar, você pode botar o material lá dentro da comunidade e eu vou validar para você se aquele material tá certo ou não. Então, tudo isso você pode ter acesso por apenas R$ 59,70 por mês. R$ 59,00 por mês para ter orientação estratégica e suporte operacional para te orientar no que você está fazendo certo, no que você deve fazer, onde você vai focar o teu esforço. E além disso, você tem lá dentro, hoje, 73 aulas completas. E cada semana você tem uma aula nova. Então, você tem conteúdo, você tem modelos e você tem a minha orientação constante. Tanto tática, operacional, como estratégica para pensar no que fazer para que você venda mais. A comunidade é R$ 59,70 por mês ou R$ 597,00 à vista, onde você tem acesso por 1 ano. Depois de 1 ano, você decide se quer renovar ou não, continuar ou não. Então, quem tem interesse em ter somente esta aula para aprender essa estratégia, me manda um oi no direct. Quem tem interesse em entrar para a comunidade, tem dúvidas sobre a comunidade, pode me chamar no direct também, que eu respondo vocês lá. Tiro todas as dúvidas e envio o link. Quem quiser tirar as dúvidas aqui também. Kelma, você vai entrar? Te espero lá, hein, Kelma? Vale muito a pena. Essa comunidade, ela realmente veio para ajudá-los, né? A dar um suporte mais próximo, dar orientações mais precisas, para que vocês comecem a investir o tempo de vocês naquilo que vai funcionar para o negócio de vocês. Para que vocês parem de ficar batendo cabeça em pegar uma dica aqui, uma diquinha ali, um outro pedaço, e de repente nem é aquilo que você precisa nesse momento. De repente tu tá aí fazendo live, você odeia fazer live e tem formas mais simples de você vender. De repente você não tá vendendo ainda porque você não fez oferta, ou porque você não tá fazendo a oferta completa, com início, meio e fim. Então você precisa olhar e entender o que é melhor para o meu negócio. O que funciona para vender esse tipo de produto. E eu trabalho com marketing há mais de 15 anos. Fazendo o quê? Desenhando estratégias de vendas. Desenhando estratégias de comunicação e vendas para todos os tipos de negócio possível. Já trabalhei dentro de empresa, já trabalhei em agência, agora tenho a minha agência e acabei de abrir a comunidade para ser esse espaço mais acessível, mais democrático para dar esse suporte, essa orientação para vocês. Certo, minha gente? Sobre a live de hoje, sobre o conteúdo, ajudou? Ficou claro? Entenderam aqui o processo? Vamos relembrar. Para atrair mais seguidores, precisamos focar no feed. Para atrair mais seguidores, podemos usar
posts em carrossel ou reels. Devemos trabalhar com conteúdos educativos, sempre muito alinhados ao nosso serviço para atrair um público certo, um público que seja potencial comprador. Precisamos dar o comando no final, para que as pessoas nos sigam. Esta é a ação, este é o convite. E precisamos impulsionar. E para isso a gente pode usar o botão azul, tendo cuidado de escolher o público certo. O público que tem o perfil dos nossos potenciais compradores. A gente pode selecionar perfil de público, região e idade. E a gente pode começar essa estratégia com apenas R$ 6 por dia, que dá R$ 180 por mês. E assim, gente, eu boto minhas duas mãozinhas no fogo. Isso faz toda a diferença. A gente fica aí meses e meses tentando alcançar mais pessoas no orgânico, é dinheiro que tá indo pelo ralo. Não tem essa história de que nas redes sociais a gente não paga. Ou você paga investindo em mídia, e eu mostrei uma forma super acessível de investir em mídia. R$ 180, acho que você não consegue nem mandar imprimir um bloco de panfleto para panfletar na tua rua. Então você pode começar fazendo esse investimento. Então vamos supor que você consiga aí seguidores por 50 centavos. 9 seguidores por 50 centavos. A cada mês são 360 pessoas novas te seguindo. 360 pessoas vendo as tuas ofertas, vendo os teus conteúdos, te conhecendo. E o início é sempre mais demorado, até a gente criar atração. No início, como eu falei, é muito importante que vocês façam o impulsionamento e avaliem os conteúdos. Avaliem o que está funcionando e o que não está. Acompanhem isso de perto. E você vai ajustando, vai acertando a mão. Teve clientes aqui que na primeira semana a gente acertou a mão e já começou maravilhosamente bem. Teve clientes que foram umas 2, 3 semanas até a gente achar os materiais que funcionavam melhor. E como eu disse, a coisa oscila. Só que isso aqui é um processo constante. Não é fazer uma vez e deu, né? É um processo constante. Essa história, vai trabalhar, usa o marketing digital para trabalhar menos, porque daí você deixa tudo no automático. Isso não existe. Existem ações que facilitam a tua vida. Mas você apertar um botão e esquecer de gerenciar, de analisar, de atender, de conversar, isso é uma doce ilusão. Nem eu que trabalho com cursos online faço isso, porque é impossível. Certo, minha gente? Ajudou? Que bom, Kelma, que bom que ajudou. Assim, ó, aprender a fazer oferta, aprender o processo de oferta é muito importante, tá? É muito, muito importante. Porque oferta não é só avisar que as inscrições estão abertas, né? Tem vários detalhes aí no meio, tem quebra de objeção, tem encerramento, tem vários reforços que a gente faz no meio. Vou programar uma live de oferta pra gente falar aqui um pouco sobre oferta, porque oferta é extremamente importante e são poucas pessoas que falam a respeito. Foi bom, Mel? Que bom, que bom. Fico feliz que tá por aqui também. Pessoal, espero vocês todos os dias lá no meu direct. Tô eu quase sempre abrindo caixinha para conversar com vocês. Tô devendo umas respostas, porque essa semana foi do balacobaco por aqui. Mas vou responder o pessoal que deixou as dúvidas por lá. Espero vocês toda segunda-feira, 17 horas, no meu canal do YouTube. Sempre tem uma aula gratuita. E quem quiser um acompanhamento, uma orientação mais próxima para acelerar os resultados, espero vocês dentro da comunidade Marketing Pro. Um beijão, um ótimo restinho de semana e até mais!